Então, é importante que as pessoas entendam também a diferença quando vem esse papo de isso não adianta, porque isso não resolve, porque de que adianta eu votar no candidato tal e tal, porque esse candidato é pior do que o outro, porque isso, porque aquilo, tá? Aí é que tá o grande erro da maioria das pessoas, tá? Inclusive hoje eu vi gente citando Olavo de Carvalho de forma completamente equivocada, tá? Vocês têm que entender que existe uma diferença entre resolver o problema e adiantar. Tá? Quando Olavo de Carvalho diz que o voto não vai resolver o nosso problema, ele está 100% correto. Porque ele está usando a palavra resolver o nosso problema. Resolver é uma coisa definitiva, certo? Resolver é uma coisa definitiva. Adiantar é um passo dentre vários passos que você precisa tomar, tá? Uma coisa que eu aprendi, tá, com as artes marciais é o seguinte: o aluno, o praticante de arte marcial que está de olho na faixa preta, ele entrou lá com o objetivo de fazer faixa preta, ele vai se fuder, tá? Ele vai se fuder. Ele vai ter uma faixa preta na cintura e na hora que ele enfrentar um cara que entendeu que a faixa preta não é o objetivo, certo? Ele vai tomar um pau. Ele vai tomar um pau, certo? Inclusive, eu não sou faixa preta porque eu recusei vários exames de faixa. Por quê? Por questões pessoais do professor, do instrutor, ele queria me dar a faixa no xaxicho. Não, você já tá pronto. Tá, mas o exame de faixa, quando é que é? Não precisa, depois a gente vê, não sei o que, que eu tô precisando que você assuma aqui, pra você puxar o treino aqui pra nós, porque na terça-feira agora eu arranjei um negócio pra fazer, e daí eu preciso que alguém puxe o treino, porque senão a academia vai cancelar o nosso contrato, e não sei o que e tal. Então tá aqui, ó, pega aqui a faixa aqui e vem puxar o treino na terça-feira, né? E daí o que eu fazia? Não, eu não quero. Tô fora desse negócio, entendeu? Eu não vim aqui pela faixa. Eu vim aqui pelo conhecimento, pelo treino. Tá? Eu vim aqui para aprender a me colocar, certo? Então, a grande questão é essa. Exatamente o que o Enu Sorhake colocou. A faixa preta tem que ser consequência de vários passos que são tomados para se chegar no nível de conhecimento suficiente para resolvermos a questão. O Olavo de Carvalho, o que ele diz? Que nós precisamos de uma alteração cultural. Dentro da alteração cultural, o voto ele não vai trazer alteração cultural. Você não vai conseguir votar para a população ser de direita. Isso é impossível. Agora, você votar em políticos mais de direita, ou que diminuam o Estado, ou que simplesmente não atrapalhem, ele é um passo no caminho até se chegar na revolução cultural. Por quê? Porque são pequenos nacos de poder que acabam sendo exercidos e levam à revolução cultural, certo? Então, por exemplo, se uma pessoa mais de direita se elege vereador, tá? Ele, pode ser que faça uso do fundo partidário, se o fizer, o fará dentro da regra da lei, certo? Dentro da regra da lei, tá? Tem 1 milhão de fundo partidário. Mas eu vou gastar só 100 mil, ou vou gastar só 10 mil, com as notas certas, né? Usando o dinheiro para as coisas certas, etc, etc. Ele vai fazer o uso do fundo partidário desse direito, dessa forma. Aí ele tem o cargo, entra para vereador, e ele tem direito a, por exemplo, 10 assessores, cada um ganhando 10 mil, 100 mil reais de verba por mês, certo? Aí ele faz os cálculos dele, e para ele fazer o trabalho dele, ele só vai precisar de 3 assessores, e mais. Esses 3 assessores não precisam ser 10 mil, cada um topa trabalhar por 5 mil, né? Vamos dizer que o cara trabalha meio período, certo? O que o cara de direita vai fazer? Ele vai nomear os 3 assessores, ganhando 5 mil reais. Ele vai gastar 15 mais o salário dele, certo? E se um cara de esquerda usar essa vaga? Se um cara de esquerda chegar nessa vaga, o que o cara de esquerda vai fazer? O cara de esquerda, ele está lá querendo fazer essa revolução cultural. Ele entendeu essa lógica. A esquerda entendeu isso. É isso que eu quero que vocês percebam, entendam. A esquerda percebeu que pode usar esse cargo
para avançar a sua cultura. Ele sabe que votar num cara que se fantasia de mini não vai resolver o problema da maconha. Até porque maconha é questão de legislação federal. Mas o que o cara de esquerda pode fazer? O cara de esquerda pode fazer o seguinte: é 1 milhão de fundo partidário, ele vai gastar o 1 milhão inteiro, até o último centavo. É R$1.253,23,5. Ele vai chamar o Russomano, porque ele quer dar um jeito de gastar o meio centavo que ele tinha direito, certo? E ele vai fazer isso para quê? Para ele se eleger e para eleger outras pessoas também. Certo? Ah, mas esse cara aqui é meu oponente político, é do outro partido. Não tem problema. A gente faz um caixa 2 aqui e coloca. E quando ele se eleger, se ele tiver direito a R$100 mil de verba de gabinete, ele vai gastar os R$100 mil de verba de gabinete. Ah, puxa, mas precisa de apenas 2 assessores, tá? Ele vai nomear 2 assessores e 8 laranja. 8 laranja, dá 2 mil para cada um e os outros 8 mil vão para o caixa 2. Então, vocês têm que entender o seguinte, pessoal: votar num cara que não é tão de direita, você ir lá e escolher, você não se abster, mesmo que as opções sejam ruins, tá? Você tem pelo menos a opção de escolher entre o cara de esquerda, que é o cara que manda o currículo para a empresa pensando em roubar o caixa, tá? E o cara de direita, que vai lá só para trabalhar mesmo. Só para trabalhar mesmo. Certo? E aí vem a questão para vocês. Resolve você votar, por exemplo, no Celso Russomano? É óbvio que não resolve. Mas adianta, em comparação ao Boulos. O Boulos sendo o chefe do caixa, junto com um monte de vereador do PSOL. Essa galerinha, essa tigrada, que vai gastar até o último centavo, pegando dinheiro para a campanha de governador, certo? E do outro lado o Russomano, certo? Que se roubar um dinheiro, vai roubar para gastar com puta, iate e cocaína, certo? Qual dos dois vai te causar mais problema? Qual dos dois vai te atrapalhar mais, tá? Não precisa ser muito inteligente. Não precisa ser muito inteligente, tá? Não precisa ser muito inteligente para decidir. Então, nesse ponto da live, eu gostaria de pôr para vocês a diferença clara, tá? Votar resolve? Não, não resolve. Porque votar significa... resolver significa solucionar em definitivo a questão. Estamos colocando num paralelo. Resolver é a faixa preta na cintura, certo? Mas adianta sim. O adianta é o treino que você vai, certo? Ninguém pega a faixa preta sem participar do treino. E se pegar a faixa preta sem participar do treino, na hora que for enfrentar a situação de verdade, vai tomar porrada, certo? Então, a faixa preta é a solução? Não. A solução são os vários treinos que você participa, aonde você adquire a experiência para fazer a faixa preta, tá? Vou dar um outro exemplo, fazer uma outra parábola aqui. O Célio AML... Célio, eu não entendi o teu superchat, desculpe. Vamos lá. Continuando. Vou fazer uma outra parábola. Vamos dizer que você mora em São Paulo e você tem que participar de uma reunião para vender o seu produto no Rio de Janeiro, certo? O resolver é vender o produto, certo? Você ter um carro vai resolver? Você ter um carro vai te permitir vender o produto? Vai garantir que você vende o produto? Se você está em São Paulo, tem uma reunião no Rio de Janeiro, onde você vai vender o seu produto. Você ter o carro, ele vai fazer a venda para você? Né? Não. Mas adianta. Ou você vai a pé de São Paulo para o Rio de Janeiro? Né? Então, essa que é a diferença. O que resolve são outras várias coisas que você vai fazer, certo? Que vão te permitir vender o produto. Agora, você ter o carro para te levar de São Paulo para o Rio de Janeiro para você participar da reunião e usar todos os outros produtos, tá? E adianta muito, adianta pra caralho, tá? Então, fica bem clara a diferença, tá? O pessoal que vem com essa história de
Ah, porque isso não resolve. Ah, porque fazer isso não resolve. Porque fazer aquilo não resolve. Fazer aquele outro não resolve. Não tem nenhuma solução que vá resolver. Nenhuma solução única que vai resolver. Nem a merda do bangalô, certo? Ah, se o pessoal do bangalô for lá e fizer o que falam lá, ai, porque matar todos os políticos, não sei o quê, não vai resolver. Não vai resolver. É muito provável que disso resulte uma ditadura pior do que o que a gente tem hoje. Tá? É isso que vai acontecer. Tá? Por isso que a esquerda é eminentemente revolucionária. Os caras que vêm com essas histórias, eles acham que vai chegar no final e vai ter uma sociedade capitalista ANCAP. Né? Não vai acontecer. O que vai acontecer depois é uma ditadura. Certo? Então, essa diferença entre adiantar e resolver é muito importante. Votar resolve? Não. Mas votar adianta. Adianta.